Título 7º. Dos processos de apuração de infração disciplinar. Capítulo 1º. Das disposições gerais. Seção 1ª. Das disposições comuns. Artigo 211. Diante de indícios de infração disciplinar, ou diante de representação, a autoridade administrativa competente deve determinar a instauração de sindicância ou processo disciplinar para apurar os fatos e, se for o caso, aplicar a sanção disciplinar. Parágrafo 1º. São competentes para instaurar sindicância ou processo disciplinar as autoridades definidas no artigo 255, em relação às infrações disciplinares ocorridas em seus respectivos órgãos, autarquias ou fundações, independentemente da sanção cominada. Parágrafo 2º. A competência para instaurar processo disciplinar para apurar infração cometida por servidor efetivo no exercício de cargo em comissão ou função de confiança do qual foi exonerado ou dispensada da autoridade do órgão, autarquia ou fundação onde a infração disciplinar foi cometida. Parágrafo 3º. Por solicitação ou determinação da autoridade competente, a apuração da infração disciplinar pode ser feita pelo órgão central do sistema de correição, preservada a competência para o julgamento. Parágrafo 4º. Os conflitos entre servidores podem ser tratados em mesa de comissão de mediação, a ser disciplinada em lei específica. Artigo 212. A infração disciplinar cometida por servidor é apurada mediante: Inciso 1º. Sindicância. Inciso 2º. Processo disciplinar. Parágrafo 1º. A representação sobre infração disciplinar cometida por servidor deve ser formulada por escrito e conter a identificação e o endereço do denunciante. Parágrafo 2º. No caso de denúncias anônimas, a administração pública pode iniciar reservadamente investigações para a coleta de outros meios de prova necessários para a instauração de sindicância ou processo disciplinar. Parágrafo 3º. Em caso de infração disciplinar noticiada pela imprensa, nas redes sociais ou em correspondências escritas, a autoridade competente, antes de instaurar sindicância ou processo disciplinar, deve verificar se há indícios mínimos de sua ocorrência. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, no caso de não comprovação dos fatos, a autoridade competente deve se pronunciar por escrito sobre o motivo do arquivamento da verificação. Parágrafo 5º. Se houver indícios suficientes quanto à autoria e à materialidade da infração disciplinar, a autoridade administrativa pode instaurar imediatamente o processo disciplinar, dispensada a instauração de sindicância. Artigo 213. Não é objeto de apuração em sindicância ou processo disciplinar o fato que: Inciso 1º. Não configure infração disciplinar prevista nesta lei complementar ou em legislação específica. Inciso 2º. Já tenha sido objeto de julgamento pelo Poder Judiciário em sentença penal transitada em julgado que reconheceu a inexistência do fato ou a negativa da autoria, salvo se existente infração disciplinar residual. Parágrafo 1º. O servidor não responde. Inciso 1º. Por ato praticado com fundamento em lei ou regulamento posteriormente considerado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Inciso 2º. Quando a punibilidade estiver extinta. Parágrafo 2º. Deve ser arquivada eventual denúncia ou representação que se refira a qualquer das hipóteses previstas neste artigo.